Good morning, friends. Bem-vindos ao podcast Bom Dia, Amigos, onde trazemos as últimas notícias e informações para vocês, a noiva do mundo todo. Bom dia e sejam todos bem-vindos. Hoje é sábado, 9 de novembro, e eu sou Steven Tutani. E olá, da Gravações A Voz de Deus de Jeffersonville, eu sou William McMasters. Então, é bom tê-lo de volta, irmão Steven. Bom, obrigado, senhor. Gostei mesmo do podcast da semana passada com você e o irmão Levi. Foi bom sentar-me do outro lado da mesa e ouvir o que o senhor está fazendo. Ah, sem dúvida. Bom, nós desfrutamos muito, como sempre, transmitindo o que o senhor está fazendo entre sua noiva. E você sabe, o irmão Levi fez um ótimo trabalho ao substituí-lo. Fez mesmo. Bom, na semana passada, como você estava no local do evento da Young Foundations, não tivemos muito tempo para falar sobre nosso assunto favorito, a palavra. O que achou da mensagem de domingo? Não sei por onde começar. Essa é uma pergunta difícil. Há muitas coisas ali. Uma delas, com certeza, foi como ele fala no livro e como o caráter do Senhor Jesus foi aperfeiçoado pelo sofrimento. E que ele deixou para sua igreja uma medida desse sofrimento, para que nós também, por nossa fé, enquanto sofremos por ele, cheguemos a um lugar de perfeição. Como a prova da nossa fé está operando a paciência e devemos deixar que a paciência tenha uma obra perfeita. Mas então ele diz que o pequeno sofrimento temporário pelo qual passamos agora não é digno de ser comparado à tremenda glória, disse ele, que será revelada em nós quando ele vier. Foi ótimo para mim, eu acho, saber que, enquanto a batalha se intensifica e fica mais acirrada, ele sabe de tudo. Ele nos dá graça suficiente para suportá-la. Está contribuindo para o nosso bem. Isso com certeza foi uma bomba para a minha alma. Amém. Eu também, meu amigo. E sei que às vezes pode parecer muito escuro e sombrio lá fora. Mas sabe, como todos já o ouvimos dizer antes, se você olhar de perto, são apenas asas de anjos batendo juntas. Bom, na leitura do livro da Era da Igreja, desta semana, gostei muito como ele falou sobre como o Senhor está andando no meio de seu povo. E sabe, ele é o pastor principal. Ele sabe tudo sobre nossas tribulações, nossos problemas, tudo. Quero dizer, ele está ali mesmo. E eu gostei muito como ele disse, citação, a menos que padeçamos com ele, não podemos reinar com ele. Você tem que padecer para reinar. A razão disso é que o caráter simplesmente nunca é formado sem sofrimento. O caráter é uma vitória, não um dom. Uau! Isso é muito rico, amigo. É mesmo. Isso muda sua atitude quando você passa por esses fogos de purificação, por assim dizer. Como aquela carta das águias se reunindo, que incentiva que nos comportemos com alegria enquanto passamos por essas provações e que, em sua grande sabedoria, ele permitiu que isso acontecesse. E todas elas estão apenas nos refinando como ouro puro, preparando-nos para reinar com ele. E eu simplesmente agradeço ao Senhor por essa forma de ver as coisas, por assim dizer. Amém. Gostei do que você disse. Isso realmente muda a sua atitude ao passar por essas provações. E para mim, quero dizer, só de saber que o Deus Todo-Poderoso, nosso Criador, diz, eu sei, eu conheço tua tribulação. Quero dizer, isso é tudo. Se ele sabe sobre isso, ele sabe quem somos, nossos nomes, então tudo vai ficar bem. E há tanto nessas mensagens que não conseguimos nem arranhar a superfície. Mas outra coisa que realmente me chamou a atenção foi o fato de que tinha de ser um profeta mensageiro para poder ver tão longe e escolher cada mensageiro para a era. E foi impressionante como Policarpo era um bom homem. Quero dizer, não há como negar isso, mas eu gosto muito de como o irmão Branham escreveu no livro Era da Igreja, dizendo, entretanto, apesar de todo este grande testemunho, este estudante de João, o revelador, não foi um militante contra o sistema nicolaíta, pois ele próprio inclinou-se à organização, não percebendo que o desejo de companheirismo e o que parecia ser um bom plano para fomentar a obra de Deus era realmente um ardil do inimigo. Eu me lembro disso. Militante. Amigo, essa é uma palavra forte.
Ah, é mesmo. Ah, ele também disse sobre Irineu que ele tinha uma adesão estrita à palavra. E lendo isso, eu pensei: uau, eu quero essa qualidade. Especialmente nestes tempos em que vivemos, onde o diabo está fazendo de tudo. Assim como você leu, essa militância e adesão estrita à palavra é nossa única esperança, e estamos fazendo isso pela graça dele, permanecendo com o caminho provido por Deus para hoje, a própria voz de Deus falando de lábios a ouvido à sua noiva. Amém. Nesta era em que vivemos agora, temos a oportunidade que outros não tiveram. Nós conseguimos ouvir a voz de Deus por nós mesmos. Ela foi armazenada, e isso me lembra de outra citação que li esta semana no livro A Era da Igreja. E desculpe-me por continuar, mas há tanta coisa. Pode falar. Ele diz: quão cuidadosos devemos ser em ouvir uma voz, porque o Espírito tem apenas uma voz que é a voz de Deus. Paulo os admoestou a dizerem o que ele disse, assim como fez Pedro também. Ele os advertiu de que até ele, Paulo, não podia mudar uma palavra do que tinha dado por revelação. Quão importante é ouvir a voz de Deus por meio de seus mensageiros e então dizer o que lhes foi dado para dizer às igrejas. Ah, isso é incrível. Sim, eu gosto muito de como ele deixa bem claro o quão importante é ouvir a voz de Deus por meio de seus mensageiros. Mensageiros. Eu gosto disso. É nítido. Então, apertar o play é muito importante. É a única maneira de ouvirmos a voz de Deus por meio de seus mensageiros. E somos muito gratos ao Senhor por isso. Amém. Amém. Irmão Steven, nós simplesmente não conseguimos evitar. Tudo o que queremos é esta palavra e esta voz, pois ela é vida para nós. É tudo para nós. Quero dizer, no momento mais crítico da história agora. E eu acredito que a vinda do Senhor está tão próxima. Esta palavra é nossa âncora, nosso esteio, e não estamos nos movendo dela nem um pouco. Amém. Não, Senhor, não estamos. No início desta semana, um anúncio especial foi enviado a quase 10 mil crentes que se inscreveram para receber as notificações do canal WhatsApp Lifeline em espanhol. Essa mensagem do WhatsApp anunciava o lançamento de um novo sermão que realmente será uma bênção para sua noiva de língua espanhola. Nossa equipe de tradução para o espanhol, composta pelo irmão Juan Ceballos e pelo irmão Jefte Kian, havia concluído recentemente a tradução e a gravação da mensagem A Palavra Falada é a Semente Original. Como todos sabemos, esse é um sermão bastante longo, com 6 horas e 17 minutos, tornando-o o sermão mais longo que o irmão Brana já pregou e gravou. Nossos irmãos levaram semanas para traduzir, revisar e finalmente gravar essa mensagem. Mas que recompensa! O irmão Juan passou 2 semanas inteiras apenas na gravação e na semana passada ele finalmente conseguiu concluir a árdua tarefa. Louvado seja o Senhor! Como isso impactará a noiva de língua espanhola? Para lhe dar uma ideia do alcance da obra em espanhol, analisamos os relatos e há 98 países em todo o mundo que baixaram os sermões em espanhol em todas as plataformas com o aplicativo A Mesa. Ficamos impressionados ao ver o número de países com crentes que falam espanhol. Curioso, vimos a posição do idioma espanhol no mundo, e ele é o 4º idioma mais falado no planeta, ficando atrás do inglês, do mandarim e do hindi. Com uma realização tão importante no trabalho de tradução, quisemos perguntar aos irmãos o que significava participar dessa tradução específica. Aqui estão algumas palavras do irmão Jefte. Olá, meu nome é irmão Jefte Kian e foi uma grande honra traduzir e revisar um sermão tão importante como esse, quando o irmão Brana disse que nessa mensagem ele explicaria seu ministério e por que fez as coisas que fez no passado. Desde criança, eu conhecia esse sermão e foi um dos primeiros que ouvi quando estava aprendendo inglês. Sinto-me honrado por fazer parte da equipe que disponibiliza essa tradução
para os crentes de língua espanhola em todo o mundo agora. Lembro-me que o irmão Mike Wirtz me disse que viu o irmão Branham quando ele saiu do tabernáculo pelos fundos do edifício e acenou para ele. Não consigo imaginar o quanto ele estava cansado e exausto depois de realizar um culto tão longo, e me sinto grato por ter este sermão disponível, palavra por palavra, do que ele disse naquele dia para a noiva de língua espanhola. Amém, irmão Jeff. Uau, essa história do irmão Mike Wirtz foi muito incrível. O irmão Mike era apenas um garoto naquela época, mas sem dúvida você não se esqueceria se o irmão Branham acenasse para você. Isso é muito legal. Em seguida, o irmão Juan também disse o seguinte: Deus os abençoe. Meu nome é irmão Juan Ceballos, e que tremenda honra, privilégio e oportunidade. Simplificando, não há palavras suficientes para colocar em perspectiva esse vislumbre do plano de Deus para nós, sua noiva predestinada. O irmão Branham revela todo o programa, o passado e, mais importante, os eventos que ainda estão por vir. Uau! De fato, a palavra falada de Deus é a semente original, o plano de Deus exposto abertamente diante de nós. Que povo abençoado nós somos por termos essa oportunidade de ver através dos olhos da águia. Fui abençoado e honrado por ajudar a traduzir e gravar essa obra-prima, e sei que os crentes espanhóis serão abençoados ao estudá-la e vê-la sob a perspectiva eterna. A palavra falada de Deus é a semente original, ele é sua palavra, e sua palavra não pode falhar, pois Jesus Cristo é sua palavra. Shalom. Bom, obrigado irmão Juan e irmão Jeff por todo o trabalho árduo nesse projeto e pelas muitas outras traduções que fizeram. Não podemos nos esquecer de agradecer também a todos os outros tradutores que estão trabalhando diligentemente para levar a mensagem para seu povo. Neste momento, há 667 sermões sendo traduzidos e revisados ativamente no Ômega. Deus abençoe cada um de vocês por tudo o que fazem por sua noiva. Continuando com o trabalho de tradução, a equipe de tradução do espanhol, juntamente com nossas equipes de tradução do francês e português, também tem estado ocupada trabalhando em outro projeto com o departamento da Young Foundations. Bem antes do ano atual terminar, o departamento da Young Foundations já está pensando nos próximos 24 sermões para postar no próximo ano, de fitas e questionários sobre a mensagem. Ao longo dos últimos anos, a Young Foundations criou e postou um total de 521 questionários para acompanhar os sermões do irmão Branham, que postamos todo mês para os jovens ouvirem. Para cada questionário, eles ouvem o sermão inteiro, marcando as perguntas enquanto vão ouvindo, e, em seguida, formatam as perguntas em questionários. Do início ao fim, esse processo leva em média 5 horas por questionário. Multiplique isso por 521 questionários, e isso totaliza 2.605 horas gastas na criação de questionários ao longo dos anos. Com os questionários em inglês, também tentamos postar os mesmos questionários em francês, espanhol e português, que são nossos 3 maiores idiomas, representando a vasta maioria das centenas de milhares de crentes ao redor do mundo. Como já usamos uma grande parte dos sermões traduzidos nesses idiomas para os questionários sobre a mensagem, precisamos traduzir todos os novos sermões que estão na lista de 2025 para que estejam disponíveis para postagem em inglês. Somente para a equipe de tradução em francês, eles passaram os últimos 5 a 6 meses do ano trabalhando em 20 desses 24 sermões. Como eles estão fazendo o texto e o áudio, isso realmente aumenta o tempo de tradução, tornando-o um projeto longo, mas muito valioso. Esses sermões não estarão disponíveis apenas para os jovens, como sermões para os questionários sobre a mensagem, mas para todos os crentes de língua francesa ao redor do mundo. Isso vale para os muitos sermões nos quais as equipes para o espanhol e português
estão trabalhando ativamente. Combinados nos 4 idiomas em que postamos os questionários, recebemos uma média de 9.000 participações de questionários na página de questionários da Young Foundations a cada mês, de 50 países. Uau, 9.000 participações de 50 países a cada mês, isso é incrível. Louvado seja o Senhor por todos que estão permanecendo na palavra. A seguir, um testemunho que mais uma vez mostra que a palavra sempre nocauteia o inimigo quando ele tenta nos dizer que nossa fé é muito pequena ou que a confissão da nossa fé não está funcionando. Ele espera que acreditemos mais nele do que na palavra, e ele está errado todas as vezes. Não temos argumentos contra ele, só temos uma coisa a fazer, que é crer. Amém. Bom, o testemunho diz: Deus abençoe vocês, noiva de Cristo. Gostaria apenas de compartilhar um pequeno testemunho com vocês. No sábado, durante a hora de meditação, decidi terminar um questionário que estava atrasado. Eu estava sentindo uma dor muito forte na mão direita e no peito nos últimos 5 dias. Mas naquela manhã, a dor era principalmente na mão. Desde que li essa sessão em uma das cartas das Águias se reunindo, tenho tentado seguir as instruções dadas. A carta dizia: podemos erguer os braços para o céu, estender os 5 dedos de cada mão e dizer a ele: Pai, cremos e temos fé em cada palavra que tu falaste. É a tua promessa, a tua palavra, e tu nos dará a fé de que precisamos se simplesmente crermos. E nós cremos. Então eu estava fazendo isso e Satanás me dizia que não estava funcionando. Perto do final da mensagem, eu estava ouvindo. Enquanto orava e pedia a Deus para me curar, ouvi o irmão Brana dizer o seguinte: Esta senhora aqui atrás tem algum problema nas mãos. A senhora crê que Deus a curará se tiver problema nas mãos? Quer ser curada? Muito bem. Sua fé o tocou então. Suas mãos serão curadas. Eu não podia acreditar no que estava ouvindo. Tive de abrir os olhos para ter certeza de que era real. Santos, nosso Deus é real. Ele se importa e nos ouve. Tudo o que consegui dizer foi: obrigada, Senhor. E instantaneamente senti a dor ir embora. Desde aquele dia tenho conseguido fazer o que preciso sem dor e sou profundamente grata. Deus os abençoe. Como vocês provavelmente já viram nos noticiários, o exército israelense enviou tropas para o Líbano em uma operação terrestre contra o grupo armado Hezbollah. Muitos dos ataques de Israel se concentraram na capital do país, Beirute, onde vivem vários crentes. Nosso tradutor de árabe, cujo nome não podemos divulgar, está entre esses crentes e nos dá o seguinte relato. Saudações a todos os preciosos irmãos e a mensagem em todo o mundo. Aqui é o vosso irmão do Líbano que está falando e quero agradecer ao Senhor por sua cobertura e proteção sobre todos os santos aqui no Líbano nestes tempos difíceis. Ele sempre fez provisões e supriu todas as nossas necessidades. Só estamos pedindo gentilmente que nos mantenham em suas orações diárias. O Líbano está passando por muitas mudanças e vocês estão aqui na linha de frente, no calor da batalha. Mas sabemos que certas profecias precisam se cumprir antes que nossa transladação chegue para estar com o Senhor nos ares. Sim, estamos vivendo nestes últimos dias, quando a noiva de Cristo será preparada para vestir sua glória, seu linho fino, que possamos vigiar e orar neste tempo e estar unidos em um só espírito e em um só acordo, olhando para cima, pois a redenção está próxima. A porta dos gentios logo se fechará e a luz voltará à terra prometida, que possamos entrar na arca de Cristo com ousadia e confiança, sabendo que são filhos da luz. Mantenha-nos em seus pensamentos e orações, pois estamos em um só corpo de Cristo. Saudações a toda a família de Elohim em todo o mundo.
Obrigado por seu amor e apoio. Que o Senhor Jesus Cristo os abençoe ricamente. Muito obrigado. Deus o abençoe também, nosso irmão. Fico impressionado ao saber que falamos a mesma coisa, cremos na mesma coisa e temos a mesma expectativa da vinda do Senhor. Eu simplesmente gosto muito disso. Com certeza nos lembraremos do nosso irmão e dos crentes do Líbano em nossas orações. Sabe, nosso irmão e sua irmã têm traduzido fielmente a mensagem para o idioma árabe nos últimos 3 anos. Não há dúvida de que o inimigo odeia isso nesses países dominados por muçulmanos e tentará usar tudo para prejudicar o trabalho de tradução e a vida deles. Mas Deus abrirá um caminho. Amém. Ele com certeza irá. Foi em outubro de 2021 que a Gravações A Voz de Deus lançou a primeira tradução de texto concluída deles. E desde então, eles concluíram 35 traduções adicionais, todas lançadas para a noiva de língua árabe. Além disso, eles encontraram recentemente um irmão que também poderia gravar esses sermões traduzidos para o árabe. E, há apenas 2 semanas, a Gravações A Voz de Deus lançou as 3 primeiras gravações concluídas, apesar da turbulência em seu país. Também vale a pena observar que seu trabalho de tradução vai muito além das fronteiras do Líbano. Como o árabe é falado amplamente na Península Arábica, no Oriente Médio e no norte da África, esses sermões fornecem a mensagem à noiva de língua árabe no Líbano, no Egito, na Tunísia, na Turquia e em muitos outros países. Embora muitos desses territórios não tenham muitos crentes, há alguns em todas essas regiões, e esses números estão crescendo. Sem o trabalho de tradução do nosso irmão, não haveria mensagem para os crentes entenderem, nem mensagem para dar e testemunhar a um grupo de pessoas muito necessitadas. Bom, a seguir, temos uma história especial para vocês esta semana, do Brasil. Durante os últimos 27 dias seguidos, nosso irmão Anderson Vieira esteve cuidando dos negócios do pai, viajando no campo de distribuição. O dia de hoje marca a conclusão de sua viagem ao extremo leste do Brasil, visitando 4 estados. O irmão Anderson está voltando hoje para sua cidade natal, São José dos Campos, onde está localizado o escritório da Gravações A Voz de Deus. Que jornada tem sido para ele e para o irmão Melquisedeque, que o está acompanhando nessa viagem. Ficamos felizes em poder compartilhar um pouco da viagem deles. Foi um trabalho muito intenso que eles conseguiram realizar, tendo percorrido cerca de 8.000 quilômetros e conduzido 25 reuniões nesses 27 dias. Eles conseguiram apoiar vários pastores de diferentes cidades em cada um desses estados e distribuir tablets para 623 famílias durante as reuniões. No estado de Pernambuco, houve até uma reunião de ministros e um encontro de jovens, onde a Gravações A Voz de Deus foi convidada e teve a oportunidade de falar aos jovens e incentivá-los em sua caminhada diária. O irmão Anderson compartilhou em seu relato um pouco sobre esse encontro de jovens. Os jovens foram incentivados a se manterem em sintonia com o Senhor. Usei 2 rádios como exemplo para eles e, enquanto estávamos na mesma frequência, pudemos conversar um com o outro. Mas quando mudamos a frequência de um dos rádios, nossa comunicação foi interrompida. Isso os fez pensar em como é importante manter a comunicação com o Senhor todos os dias, usando a frequência correta. Não podemos nos afastar de sua presença, pois a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Ao mostrar-lhes também a influência da mensagem, eles puderam perceber como é importante ser influenciado pelo Senhor. Eles estavam muito animados e havia alegria em seus rostos. O Senhor realmente nos abençoou muito ali. Louvado seja o Senhor pelo incentivo que o irmão deu àqueles jovens para que mantenham a comunicação com o Senhor e tenham as influências certas em suas vidas. No início desta semana, o irmão Anderson também compartilhou outro relato enquanto continuava a distribuição de tablets no estado da Bahia. A situação aqui é um pouco diferente. O estado é cheio
de desafios. As estradas são muito perigosas e os acidentes parecem ser constantes. Há muitos animais, como vacas, cavalos e cabras, parados nas margens das estradas, e havia muitos animais mortos na beira da estrada. O calor pode chegar a 40 graus Celsius. Em particular, estou conhecendo o Brasil como nunca vi antes. É um desafio a cada quilômetro da jornada, mas o Senhor está nos dando vitória a cada centímetro que avançamos. Na cidade de Salvador, o pecado é extremo, a violência é extrema, pois há muitas facções criminosas em ação. Os deuses de influência africana predominam nessa cidade. Nunca vi tantas pessoas sem roupas adequadas nas ruas como vi aqui nessa cidade. Fiquei me perguntando como os crentes dessa mensagem conseguem viver nessa região. É realmente assustador. Mas, por outro lado, onde há crentes, o amor é algo pelo qual não podemos agradecê-los o suficiente. O quanto eles expressaram por nós e pelo Senhor Jesus Cristo em vários lugares. Tivemos a sorte de ter vários pastores presentes com suas congregações, o que nos ajudou muito a alcançar um número maior de crentes, mas será preciso fazer outra viagem a esse estado, pois ainda não conseguimos atender a todos. Em resumo, podemos dizer que esta viagem foi muito abençoada. Pessoas estão sendo beneficiadas nos mais diferentes lugares, pobres e de difícil acesso deste país. Que Deus os abençoe. O estado da Bahia é um dos 5 maiores estados do Brasil, com os crentes espalhados por toda parte. Apesar das estradas difíceis, travessias de rios por balsa, calor extremo e perigo, há filhos e filhas predestinados de Deus, muito gratos pelo projeto do Tablet Ágapo e recebendo a mensagem verdadeiramente como nunca receberam antes. Louvado seja o Senhor por isso. Há muito mais histórias e detalhes que poderíamos compartilhar com vocês e talvez no futuro tenhamos outra atualização sobre essa viagem. Enquanto isso, descansem bem, irmãos. Que Deus os abençoe ricamente por seu amor e dedicação à noiva do Brasil. Deus os abençoe. E finalmente, para nossa última história, temos outro testemunho maravilhoso que recebemos da cura de uma crente no Quênia. Esse é mais um exemplo que prova que o Senhor está no controle total. Diz o seguinte: Para a noiva de Jesus Cristo, saudações em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Quero dar meu testemunho de como fui curada de asma por meio de um culto de fitas. Após a carta das águias se reunindo daquele fim de semana, deveríamos ouvir a fita Olhe para Jesus. Tudo pronto, fomos para o culto de fitas e meu marido, que é o rapaz que toca as fitas, acidentalmente confundiu as datas e tocou a fita olhando para Jesus. Ao perceber o erro e com a fita já tocando, foi decidido continuar com a reprodução da fita e as pessoas ouviriam Olhe para Jesus em suas casas. Era a mão de Deus guiando tudo. Enquanto o culto estava acontecendo, o irmão Brana estava orando pelos doentes. Eu estava com muita dificuldade para respirar por causa da asma e estava orando para que Deus me curasse e que alguém com um problema semelhante fosse chamado. Então, meu caso foi chamado. Aquela senhora logo atrás dela com asma, se crer que Deus a curará dessa asma, também poderá receber isso, se crer. Louvado seja o Senhor. Realmente parecia que ele estava falando diretamente comigo. Eu criei e estou completamente curada. Toda a glória e louvor sejam dados ao nosso Senhor Jesus Cristo. Deus o abençoe. Sua irmã em Cristo do Quênia. Louvado seja o Senhor. Que testemunho maravilhoso. E com essa nota, encerramos o episódio de hoje. Não deixe de procurar por atualizações durante a semana no brana.org, nos canais do WhatsApp e em nosso aplicativo Lifeline.
Além disso, estamos em um novo mês e publicamos os novos questionários sobre a mensagem da Young Foundations para o mês de novembro. Portanto, fiquem em dia com eles para manter seu troféu da Young Foundations. Isso mesmo. E como sempre, muito obrigado por terem se juntado a nós hoje. Se Deus quiser, estamos ansiosos para vê-los novamente na semana que vem. Até lá, que Deus os abençoe e Shalom. Shalom.